nós temos que preparar o Brasil para ser uma das nações mais empreendedoras do planeta, se não a nação mais empreendedora. Eu estudo o Brasil há 25 anos, detalhadamente. Eu tenho números que os políticos não têm e que muitos economistas também não têm. Porque escrever mais de 70 livros, eu tive que entrar em geopolítica, economia e assim por diante. Nós temos quase 8 milhões de jovens que nem trabalham nem estudam. Isso é muito grave. E o Piotr falou na sua primeira abordagem sobre a desesperança. Há uma desesperança no mundo todo, no Brasil inclusive. Na China, 20% dos jovens se autoabandonaram. No Japão, 1 milhão de pessoas não saem de casa, a maioria jovens, para nada, como se fossem zumbis emocionais. Isso nunca ocorreu na história da humanidade, porque os jovens sempre quiseram abraçar o mundo e ser rebeldes às teses dos adultos para construir sua história. Mas agora, os jovens, eles não mais se rebelam contra os adultos. Eles querem o veneno que nós produzimos cada vez mais em doses maiores, que é a dopamina barata produzida pelas redes sociais, produzida pelo digital. Temos que preparar o Brasil para enfrentar o tsunami da robótica e da IA. A robótica está atrasada 5 anos em relação à IA, os dois vão se encontrar daqui a pouco e talvez não sobre pedras sobre pedras dessa sociedade que nós conhecemos. Talvez daqui a 5 anos eu vou ser entrevistado por um robô, entendeu? Enfim, brincadeira à parte, mas é algo muito sério que vai ocorrer. Se nós não financiarmos pelo menos 10 milhões de microempresas nos próximos 8 a 10 anos, se nós não tivermos uma escola do empreendedorismo em cada comunidade ou favela e também um banco do empreendedor, uma agência do empreendedor, e nesse caso eu dividiria o BNDES em 2, na primeira semana, o banco para grandes empresas e o banco para micro e pequenas empresas. O lucro da Petrobras iria, que vai para o governo, os cofres do governo, iria para esse banco da microempresa, bem como o lucro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Fazemos um fundo onde nós vamos financiar o sonho de quem está nas comunidades ou favelas. Seria a primeira vez que as comunidades seriam abraçadas de maneira adequada, com política de Estado. Também nas escolas públicas, uma agência do Banco Empreendedor e uma escola de empreendedor, nas igrejas, em destaque nas grandes igrejas e também nas cidades pequenas, médias e grandes. Se assim nós fizermos, nós vamos ter uma economia distribuída. Conversando com vários economistas, eu tenho falado sobre essa tese. Ou nós vamos, como está profetizado no nosso hino nacional, dormindo em berço esplêndido, ou nós vamos nos acordar e nos antecipar aos graves problemas que acontecerão. Eu não tenho dúvida, se nós nos prepararmos e também convencermos as pessoas a ter essa veia empreendedora, a executar os seus sonhos, nós podemos mudar esse país. Caso contrário, olha, não suporta mais 4 anos. Na minha opinião, se continuarmos com essa política velha, uma política que não atende aos interesses da grande massa da população brasileira, esse barco único que existe, que é o Barco Brasil, pode afundar. Porque não há 2 barcos. Não há o barco da direita e não há o barco da esquerda. Há um barco só, onde nós estamos, que é a família brasileira. E quem está dirigindo esse barco são empregados da sociedade, contratados pelo voto, com prazo determinado para ser despedido. Nenhum deputado, nenhum senador e nenhum presidente deveria se colocar acima da sociedade. Para mim, são empregados da sociedade. E até mesmo o STF, embora não seja eleito pelo povo e seja escolhido pelo presidente, chancelado pelo Senado, na minha opinião, também tem de se colocar como empregados da sociedade para abraçar esse Brasil tão importante que se constitui de 213 milhões de brasileiros. Antes de eu trazer o Fábio aqui, só avisar que a audiência também pode enviar perguntas. Nós temos no final do programa a pergunta da audiência. Fábio, por favor, sua pergunta. Obrigado por atender nosso convite. Boa noite, também. Anderson, Ana Cláudia, Adalberto. Boa noite a todos. Boa noite, Augusto. Um prazer enorme estar aqui contigo. O senhor construiu a sua carreira ensinando que a sabedoria reside em controlar os impulsos e não reagir imediatamente, pensar bem antes de fazer qualquer coisa. E a política moderna vai num caminho justamente ao contrário. O estímulo ao contraditório, o estímulo aos conflitos, o incentivo ao medo e à raiva acabam trazendo sucesso para os políticos que ganham eleições dessa maneira. Minha pergunta é relativamente simples. Como alguém que se recusa a despertar emoções negativas pretende ganhar uma eleição? Muito obrigado, Fábio. É muito inteligente a sua pergunta. A vida inteira eu advoguei que a humildade é o oxigênio da sabedoria. E uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes.
a vida inteira advoguei que toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Mesmo que a política ela tenha sido asfixiada, sequestrada por um radicalismo insano, onde as pessoas advogam muito mais um projeto de ego, projeto de poder e não um projeto de Estado, eu acredito que com elegância, com inteligência, mas com coragem, nós podemos convidar os melhores políticos sem histórico de corrupção para governar o país, os melhores intelectuais das universidades e também os melhores gestores de empresas, que também têm um histórico notável. Assim, podemos fazer um pacto nacional para que esse Brasil possa ser governado de maneira inteligente. Reitero, toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis. Eu sei que na política há 3 necessidades neuróticas que capturam a mente dos políticos no Brasil. Necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica de ser o centro das atenções e a necessidade neurótica de estar sempre certo. Isso sequestra o povo brasileiro. Eu tenho conversado com muitos políticos. Eles estenderam as condolências, estenderam até um tapete vermelho. Cury, que bom que você está entrando na política, mas você não precisa. Por que você está entrando? Eu falo, olha, eu quero levar as pessoas a entenderem que o nível do debate tem que ser aumentado e também o coração, a capacidade de doação, de ter um projeto que é consistente, inteligente e regado a propósitos, tem de fazer parte dos políticos. Tem de fazer parte de uma nova política. Bom, pode dar trabalho, Fábio, pode ser difícil, mas eu acredito que há 2 maneiras de fazer uma fogueira, uma com madeira e outra com sementes. Todos preferem madeira porque dá um resultados imediatos, mas plante sementes que você vai ter uma floresta e nunca mais vai faltar madeira para se aquecer. Eu quero plantar sementes no teatro da política, no solo da política. Anderson, bem-vindo à sua pergunta, por favor. Piotr, boa noite, Ana, Edilson, Fábio e Cury. Estava olhando aqui o relógio, estamos no ar há 20 minutos. O senhor já falou de educação, empreendedorismo, político. Dá para se ver que o senhor é alguém que tem muito a falar, mas o senhor não terá esse tempo na propaganda eleitoral gratuita. Exatamente. Pois o seu partido Avante só terá 13 segundos e 21 segundos no horário eleitoral, no rádio e na televisão. É viável manter uma candidatura, uma pré-candidatura, tendo tão pouco tempo para falar das suas ideias para o país? Olha, eu vou dizer uma coisa, Anderson. Pode ser difícil, mas não é impossível. Eu acredito que nós possamos conquistar o coração do eleitor para que eles entendam que nós temos que ser a voz da pacificação. O eleitor, pelo menos boa parte deles, quer um choque de lucidez na política. Eu gostaria de representar esse choque de lucidez. Eu não sou ameaça para ninguém, porque eu tenho amigos de todos os lados, leitores de todos os lados. E eu acredito que se as pessoas entenderem que é possível construir um Brasil de projetos sem ataques pessoais, pouco a pouco elas vão entrando nessa seara onde nós vamos formar um país, uma nação, um projeto de nação que pode trazer um futuro muito mais inteligente e saudável para os seus filhos, para os seus netos, enfim, para as pessoas de todas as áreas. Eu quero dizer uma coisa importante. Eu atendi uma vez uma senhora de 82 anos de idade. Sabe o que é a queixa dela? Eu quero separar do meu marido. Bom, 82 anos, a pergunta é, há quanto tempo a senhora está casada? Estava casada há mais de 50 anos e ainda estava querendo separar do seu marido. E tinha outro agravante. Ela falou, eu detesto o psiquiatra. E ela achava que eu era um neurologista. Aí eu tive que cativar o coração daquela mulher. E por detrás daquela agressividade, do quadro depressivo dela, eu tinha ouro, tem ouro. Um garimpeiro de ouro não cria o ouro, ele remove as pedras. E eu removi as pedras daquela mulher que vivia num radicalismo intenso. 3 meses depois, ela estava dançando com o marido na sala de casa e um estava chamando de meu bem, outro de meu querido. Ou seja, é possível mudar as pessoas, mesmo que você acha que elas estão radicalizadas, polarizadas e que elas estão cooptadas por alguma ideologia. Eu acredito na educação, eu sou um homem da educação. Tempo de tão poucos segundos pode falar a favor, contra o meu projeto. Mas é possível fazer muito do pouco quando você usa a sabedoria.